Olá pessoal, nós vamos fazer uma torra mostrando o modelo Gold Plus, que é o nosso novo modelo que conta com automação. Nós fizemos previamente uma torra utilizando os controles no Cropster e agora nós vamos replicar essa torra usando o próprio software. Aqui, depois que a torra foi finalizada, nós clicamos no botão pré-condicionamento para que a máquina entrasse no modo de setup exatamente igual ao modo da torra anterior. Então nós vamos replicar essa torra agora. O modelo Gold Plus ele conta com fluxo de ar em percentual e a chama em percentual. Tudo isso feito através da tela touch ou do software. Você também pode clicar no botão para habilitar o Cropster e o Artisan e você vai ter acesso a todos esses controles, incluindo o controle de rotação do tambor através do Cropster ou através do Artisan. Então você tem tambor, fluxo de ar e potência de chama, todos eles controláveis através do software. Daqui a pouquinho nós vamos receber um sinal de pronto, avisando que o equipamento está no mesmo setup, na mesma configuração da torra anterior, e nós vamos liberar o café para que ele entre no tambor. Automaticamente o Atila entende que ele entrou e começa o processo de torra, e o Cropster vai receber um toque no botão iniciar, que vai começar o replay dessa torra. Aqui você clica em warm up e você vê que falta 24 segundos para a gente começar a nossa torra. Para esse pré-condicionamento, nós escolhemos a temperatura de 190 graus e a rotação do tambor de 65 RPM. Faltam 3 segundos, nós já vamos para a tela inicial. Recebi o sinal de pronto, eu vou ligar o Cropster. Ao momento que eu liberar o café da moega, eu vou clicar no botão Replay. Vocês podem ver pelo gráfico que o Cropster começou a marcar a temperatura do grão, e você tem também, daqui a pouco, a marcação do ROR. Você vai ter temperatura do fluxo de ar, e uma novidade desse ano é que você tem um sensor de temperatura do tambor. O turn point da torra anterior foi 88,4, nós vamos verificar o turn point dessa torra. Embaixo do gráfico da Cropster, você tem os dois gráficos que estão mostrando no de cima potência do queimador e fluxo de ar, e no de baixo rotação do tambor. Então você tem as modulações de cada um deles. Daqui a pouco está no momento da chama passar de 50 para algum valor que a torra anterior exigiu. Pronto, passou para 40. Daqui a pouco nós vamos ter o turn point dessa curva. Vocês podem ver que o fluxo de ar mantém uma linha constante, não foi alterado até o minuto 5:40 por ali, e a chama é modulada diversas vezes. A marcação de turn point foi 87,3 contra 88,4 da torra anterior. Todos os controles estão aqui. Controle do gás, você pode clicar nos botões definidos de 5 em 5%, observe que é percentual, ou você pode clicar no botão de 1 a 1. O fluxo de ar também é percentual, o máximo é 100%, você pode clicar aqui, e a velocidade do tambor que está em RPM. Enquanto você está replicando a torra, você pode fazer interferências. Caso você queira, caso haja uma saída da curva, você pode fazer interferência a qualquer momento para ajudar o Cropster a atingir a curva referência. Vocês podem observar pelo gráfico que ela está indo muito bem, ela está seguindo a torra anterior. Aqueles que estão acostumados a torrar café sabem a dificuldade que é perseguir o ROR. O ROR, um movimento feito agora, ele vai demorar alguns segundos para mostrar. E devido à dificuldade de um ajuste muito preciso e suave, você sempre regula extrapolando para cima ou extrapolando para baixo. Graças ao nosso sistema de controle de gás, é um sistema rápido e muito preciso, você tem movimentos fluidos,
movimentos que te dão muita suavidade na mudança de chama. E isso ajuda para que o ROR tenha uma curva bastante suave, tendendo à linearidade. Então você vê uma curva, às vezes, melhor do que a curva referência, porque ele está buscando sempre aquele ajuste mais fino possível. Observe no gráfico de cima que a modulação está acontecendo, a modulação de chama já aconteceu algumas vezes, buscando acertar a curva. Nós estamos com 37 graus no grão, um ROR de 19, a temperatura do ar está a 260 graus e a temperatura do tambor está a 430 graus. Tudo isso você tem na tela do Cropster, com todas as possibilidades de ajustes. A mudança de cor vai acontecer daqui a pouco. Você pode acompanhar pelo visor, ou você pode marcar seguindo aquela referência que nós costumamos usar de 150 graus. O ROR continua numa descendente que nós fizemos na primeira torra. Você escolhe o que você quer da sua primeira torra. Você faz essa torra usando os controles no computador ou na tela e você vai dar o perfil que você quer para aquele café. Você pode provar e depois que você definir que é aquele perfil, você pode colocar no modo replay para ele repetir as suas torras. Daqui a pouco vai haver um momento de descida de chama e é muito provável que o Cropster retarde essa descida para que ele consiga se aproximar um pouco mais da torra ideal. E exatamente, ele segura essa descida um pouco mais com o intuito de subir a temperatura do grão agora que ele baixou. Então ele baixou 1% da potência do gás. Estava em 37, baixou para 36, para 35 e agora 33. Observe a dificuldade de fazer isso manualmente com um sistema de abertura e fechamento. É praticamente impossível. Qualquer movimento seu pode ser, certamente será brusco, por melhor que seja o mestre de torra e por melhor precisão que o seu sistema tem. Essa é uma das vantagens de você ter um sistema de gás elétrico com a precisão que nós temos hoje. O crack é estimado em 197 graus, que aconteceu na torra anterior. Nós estamos com 181. Se você observar bem na sua tela, você verá que todas as informações de controle de tambor, fluxo de ar e chama estão aparecendo na sua tela. Por quê? O Cropster foi habilitado pelo torrador a utilizar os controles do torrador. Se você desabilitar o Cropster ou o Artisan, você voltará o controle para a máquina e passará para controles manuais. Observando o gráfico abaixo do gráfico de fluxo de ar e chama, você tem o gráfico de tambor e você verá que houve algumas variações de rotação do tambor baseada na torra anterior, buscando aumento de temperatura, decréscimo de temperatura, movimentação dos grãos, mais fluxo de ar, mais convecção, mais condução, etc. Tudo isso você pode fazer. Agora nós temos o crack. Aqui embaixo você começa agora a marcar o potencial de desenvolvimento do seu grão. Nós vamos tirar esse café com 207 graus. Você pode ver pela projeção da linha tracejada da inteligência do Cropster, que vai ser mais ou menos o tempo alcançado, na temperatura alcançada. Nós vamos tirar com 207,7. A previsão é que essa torra termine com 8 minutos e 44 segundos. Aqui você vai marcar o fim da torra, você vai salvar essa torra. Essa torra vem direto para o Cropster. A torra referência é a 345. E essa torra que nós fizemos agora, nós vamos comparar as duas.
você tem o tempo de desenvolvimento, você tem quando aconteceu o primeiro crack, temperatura inicial, temperatura final e o índice da área de torra, 80,71, 80,15. Aqui você tem os dois gráficos das duas torres. Você pode voltar na máquina, clicar no pré-condicionamento para fazer uma nova torra sobre as mesmas condições. Ela vai baixar a temperatura do grão para 190, que é o nosso alvo, e vai me dar o sinal de pronto.